Oi, turma. Bora voltar para a continuação da pintura da nossa princesa aqui, da Branca de Neve? Então, vamos lá. Hoje nós vamos fazer o cabelo dela, tá? Para o cabelo, nós vamos iniciar a pintura com a cor preta. E, de início, a gente vai fazer a cobertura aqui da pintura, os pontos que não vão ter luz neste cabelo. Então, os pontos que não vão ter luz, eu já vou deixar com o preto para fazer essa marcação, tá? E o demais, a gente vai trabalhar em partes, com preto e azul marinho, tá certo? Então, vamos lá. Pincelzinho número 4, referência 421. Então, aqui esse cantinho, que é a profundidade do cabelo dela, eu já vou deixar com o preto. Então, toda essa parte a gente preenche com preto. Lembrando que quando seca, é necessário retocar, principalmente a cor preta, tá? Eu vou descer aqui, ó, contornando essa lateral. Porque aqui eu sei que é preto total. Como que eu sei? Porque eu sempre estou olhando uma foto referência para eu ter essa base, tá? Isso é muito importante, a gente ter em mãos uma foto referência, exatamente para a gente estar observando luz e sombra, profundidade, né? Esse cantinho aqui também é puro preto. E aqui essa divisão também, de um cachinho para o outro. Aí aqui eu vou deixar sem pintar, por quê? Porque depois eu complemento com o preto, junto com o azul marinho que eu falei para vocês, tá certo? Aqui, ó, também eu já vou deixar o contorno, que é só preto. Aqui, ó, tem um pedaço do laço, que a gente vai depois fazer dessa mesma cor, tá? Então, aqui, ó, embaixo do laço, vai ter sombra. Na aula anterior, eu não fiz a outra parte do laço, porque é aquilo que eu falei para vocês já. Eu só consigo carregar a aula com, no máximo, 1 hora, 55 minutos. E se eu pintasse essa parte, ia passar. Então, a gente faz nesta aula ou na próxima, tá?
que aqui o foco será o cabelo. Se você tem um pouco mais de experiência, aí você já vai avança a aula e depois vai para a próxima etapa e já pode pintar o cabelo da outra forma. De já ir trabalhando com a luz e sombra. Eu gosto de fazer assim para não estar perdendo o local, né? Que vai ter essa parte de luz e sombra. E é mais fácil para vocês também entender isso, que quando vai pintar um cabelo escuro, a gente é melhor fazer essa etapa. É uma coisa que eu falo em todas as aulas. Eu acho super necessário vocês estarem assistindo todas as aulas, tá? Porque em cada aula, às vezes eu fazendo a pintura de uma base aqui, de algo que está sendo repetitivo, eu lembro de ensinar vocês ou dar dicas de outras coisas também, tá? E como eu não trabalho com script, assim, de ficar anotando o que eu digo, o que ensino, então aqui não vou lembrar de falar numa próxima aula, sabe? Então por isso que eu falo, que muitas aulas têm outras dicas. Vamos contornar agora o lado esquerdo. Opa, que eu invadi aqui o rosto. Então aqui é zona de perigo, né? O rostinho dela já está pronto. Contorna bem. Essa parte aqui, toda atrás da orelha, também vai ser apenas com preto. E para vocês que adquiriram um curso e vão fazer toalhinhas para vender, gente, usem também o seu WhatsApp como ferramenta. Fica legal você fazer uma toalhinha de cada, né? De cada tema, para você fazer propaganda. Então você faz as toalhinhas, não coloca nome, e aí você envia para as clientes que você já vendeu alguma vez, né? Para lembrar para elas que você ainda continua trabalhando com a pintura. Aí você fala que é temas novos.
E você pode também estar fazendo uma lista de transmissão, falando para elas que as toalhinhas estão à pronta entrega, que você personaliza o nome. Faz também no Instagram propaganda, porque o nosso ateliê, né? Quartelier, lavanderier, salaier, enfim, o nosso espaço, muitas vezes a gente não tem uma vitrine, né? Uma vitrine física. Então a nossa vitrine vai ser esses meios aí de redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Então você tem que fazer a sua propaganda. Pega, ó, se não tiver uma lancheira, pega uma lancheira emprestada, coloca do ladinho, né? Porque às vezes para fazer propaganda para toalhinha escolar, ou coloca um lanchinho do lado, um suquinho, enfim, monta um cenário bonito para você tirar essas fotos e tá mandando para cliente. Tira foto num jardim, ou também se é toalhinha de boca, né, para bebezinha, arruma uma boneca, um ursinho, sabe? Faz um cenário bem lindo. Eu tô esperando chegar a lancheira que minha filha comprou, isso porque ela tem quase 25 anos, gente, mas ela adora essas coisas de personagem. Então ela comprou lancheira, garrafinha, tudo personalizado, porque ela trabalha o dia todo e depois ela vai para a faculdade. Então vai ter que começar a levar lanche, né? Pra ficar o dia inteiro se alimentando mal. Porque ela é igual eu, ela tem enxaqueca, então é tudo que a gente pode estar comendo aí para não ter crise. E aí eu não vejo a hora de chegar essa lancheira para eu fazer algumas fotos aqui. Aí eu vou mostrar para vocês. Então, aonde eu tinha que deixar o preto sozinho, já tá pronto, tá? Aí agora eu passo o preto e em seguida já vou usar o azul marinho em cima para fazer a luz, tá? Então vamos começar de baixo, aí eu vou subindo e venho para esse lado. Então esse espacinho aqui. Por que eu tô fazendo isso, esse passo a passo? Porque para eu fazer essa luz, o preto ainda vai ter que estar úmido. Úmido que é a tinta fresca que eu acabei de passar. Passei e venho com azul marinho. Aí vou pro próximo cachinho. Pincelzinho, estou com 4. Aí a foto depois da lancheira eu vou deixar lá no... para não carregar o nosso grupo aqui com coisas aleatórias. Eu fiz como que chama? Um Telegram. Deixei aí já o link para vocês. Aí usa a barra de rolagem aí do Facebook para vocês procurarem essa publicação. Aí tem o link, é só acessar e entrar lá. Que nesse grupo, para a gente estar colocando o nosso trabalho, ou pedindo sugestão, alguma dica. Então eu criei ele lá para isso.
E, por exemplo, você acabou de entrar lá. Aí você vai entrar, não vai ver nenhuma. Lá veio o pincel. Você vai entrar lá, não vai ver nenhuma publicação. Mas você clica lá no nome do grupo e depois em mídias, que daí você consegue ver tudo que foi publicado. Inclusive, deixei 3 trabalhos lá de alunas desse curso e do outro curso que eu tenho, que é de heróis. Lindos trabalhos das 3. E aí vocês podem estar colocando o trabalho de vocês lá também, que depois eu compartilho lá no meu Instagram, tá? Ou vocês me marquem direto no Instagram. Atrás da orelha aqui, ó. Vamos começar com o preto. Retoca. Opa, desculpa, bati a câmera. Aí aqui tem azul marinho. E aqui também. Enquanto está lá secando, secando não, enquanto está úmido, eu preciso fazer mais uma luz, antes que seque essa tinta. Então, é aquilo que eu falei, vamos por partes. Aí eu tenho que iluminar esse cachinho com azul celeste. Ok? Aqui, ó, é como se tivesse 2 cachinhos. Certo? Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouco mais. É, só tá dando isso mesmo. Aqui tem um. E aqui mais um. Deixa eu só arrumar aqui, que aqui tinha uma curvinha. Tem uma curvinha. Aqui tem outro cachinho. E aqui mais um. Venho mais um pouquinho do azul celeste. Espalho. Vem bem de pouquinho no pincel, tá, gente? Agora vamos continuar lá pra cima. Vou pegar um pincel 4.
Volta aqui. Vai preenchendo todos os espacinhos. Lembra que a gente está com a cor preto e às vezes tem que retocar, tá? Não esqueçam disso. Eu também deixei a foto da loja lá no Telegram, da loja que eu compro toalhas e que tá em promoção lá as toalhas, tá, gente? Eles aceitam cartão, Pix. Não recebo nada, tá, de propaganda. É que eu só fiz a compra e recebi certinho, né? Prazo certo. E o preço deles é imbatível, não adianta. E o frete também não é caro. Eu comprei, foram acho que 20 toalhinhas para os 2 cursos. O frete foi 17. Então eu não achei caro não. Feito isso, vamos passar o azul marinho. Passa aqui em tudo. Espalha bem. Ai, meu Deus, foi mais um pedacinho aqui pra fora. Depois tem que acertar. Tirando o excesso de tinta que tá no meu pincel, porque tem hora que fica muita tinta, aí é bom a gente dar uma lavadinha. Azul celeste. Espalha. Aí aqui, ó, nós vamos fazer uma curvinha. Sombra, tá vendo? A luz ficou aqui, nessa parte. Aí a gente faz a curva virando essa luz. Ó, vira o pincel. Tentando não deixar minha mão. Aí fica como se fosse um buraquinho mais escuro ali. Vem, acentua mais essa luz. Ilumina mais aqui. Eu esqueci de passar azul marinho aqui, ó, nessa partinha aqui, na hora que eu fiz. Aí eu vou passar. Pior que já secou, né?
pode deixar isso acontecer. Mas, se acontecer, vamos retocar, né? Não podemos é desesperar e desistir. Como eu digo, tudo nessa vida dá-se um jeito. Aí aqui, ó, tem uma luzinha bem fininha, que é a continuação dessa daqui, ó. Vamos encontrar lá. Ó, continua, encontra aqui. Certo, turma? Então, um pedaço aqui já tá pronto. Como a câmera não tá mais dando zoom, vou aqui mostrar, ó. Que já tá no zoom máximo. Vamos pro próximo lado. Vou pintar agora esse aqui. Ai, se não é a santa fita crepe, hein? Tava lascada. Na hora que a gente pinta essas bordinhas. Eu falei num outro curso, vou falar aqui também. As dúvidas sobre a aula, assim, né? Tudo que a gente está se falando aqui, que vocês não conseguiram compreender, ou sugestão, me deixa aí no... ou reclamação, né? Deixa aí nos comentários, por favor, tá? E... o que mais? Lembrando que o curso é de uso pessoal, intransferível, tá? Se você compartilha um trabalho que não é seu, né, você pode compartilhar a sua pintura quando você faz, mas se você compartilha os meus projetos, os meus riscos, né, porque como aconteceu aí o caso que eu já expliquei, a pessoa não comprou meu curso e já estava com os projetos. Isso não pode, tá, gente? Isso é crime, você tá usando um trabalho de uma outra pessoa. Ficar compartilhando coisa que não é sua. Mesmo você comprou o curso, foi para aprender, não para estar distribuindo por aí, né? Porque, poxa vida, tem gente que faz um sacrifício para poder comprar o curso. Deixa de comprar algumas coisas, né? E outra, esse é meu trabalho, dedicação, tudo aqui não é justo fazer. Enfim. Isso é um crime, né? Passível de multa, né? Enfim. Nossa equipe está bem em cima disso. A gente já está quase concluindo lá o outro caso. E para não acontecer mais isso, estou alertando mais uma vez que o curso é pessoal e intransferível.
Aí vocês podem fazer propaganda do trabalho de vocês, não do pegar um trabalho meu e ficar postando ele completinho. Aí, entrando aqui com azul marinho. Mescla bem esse azul marinho no preto. O cabelo da Branca de Neve é um preto azulado. Há pessoas que gostam de fazer a luz com branco no cabelo dela. Eu não gosto, eu acho que sai fora do personagem. Aí aqui tem a luz, aqui em cima, ó. Então a luz, ó, vou pegar no pincel para vocês entenderem. Tá aqui no cantinho, virei, trouxe ela aqui para baixo, bem rente à raiz aqui, ó. E espalhei, tá? Aí eu não vou continuar aqui, eu viro porque eu vou fazer aqui, ó. Certo? Espalha. Daqui eu vou subir. Porque, por exemplo, quando é um cabelo claro, aqui embaixo do laço seria a sombra. Como a gente está trabalhando com o cabelo escuro, aqui nós vamos fazer a luz, essa curvinha. Então, tá vendo? Ela começou aqui. Vamos repetir. Subiu, desceu. Tá? Acentuando a luz dali. Aí agora com o preto, eu tenho que fazer uma voltinha assim, ó. Espalha aqui a pontinha. Um pouquinho mais de luz aqui. Vamos acentuar mais aqui em cima. E agora eu vou descer. Turma, vai fazer um pouquinho de barulho, porque eu vou ligar meu ventilador, tá? Porque tem hora que o calor aqui fica insuportável. Preenche tudo. Até aqui. Venho com o azul petróleo. Passo aqui dentro, esfuma.
Vai e vem para penetrar e misturar bem esse azul. Aqui. Depois esses pontinhos com azul marinho que eu deixei entrar, eu passo um pouquinho do jatobá, tá? Para esconder. Porque não adianta eu passar um pincel aqui, quando eu tô trabalhando com uma tinta escura, que vai borrar. Então, eu deixo secar e depois passo um jatobá. Se o jatobá não cobrir, passo um pouquinho de marrom. E aqui, ó, vamos trazer um fio de cabelo clarinho com azul. Desculpa, bati na câmera. E aí, venho com o pincel e esfumando essa mecha. Aqui embaixo ficou puro preto, né? Que era aquele cantinho que eu falei pra vocês. Tem que ficar aqui puro preto. Certo? Agora eu vou puxar mais um aqui com azul celeste. Vai e vem. Pronto. Agora eu vou terminar esse cachinho. Se eu pinto todo de uma vez, eu me perco depois para montar os cachinhos. Por quê? O risco some, né? Porque nós estamos aqui com o preto. Vou fechar esse assim, ó. Como se fosse uma bolinha aqui, tá? Espalha bem. Passo o azul marinho. Até encontrar a pontinha ali do outra mecha. Espalhei bem. Agora eu vou pegar azul celeste. Continua essa aqui, ó. E faço a curva. Volto para mesclar, né? Não deixar a tinta parada. Tem outra aqui para encontrar. E aqui, ó, a pontinha dela. Ok? Desce mais um pouquinho para fazer essa pontinha. Esfuma com a ponta do pincel. Vou vir aqui um pouquinho mais com esse azul.
Vamos fazer essas de baixo. Preto. Vou dar uma viradinha pra... Acho que é melhor aqui. Preencheu tudo. Vamos trazendo pra cá. Agora passo o azul marinho na pontinha. Tiro o excesso. Agora eu vou com o pincelzinho número 2. Tinta bem pouquinho. Faço esse primeiro. Subo. Mais um pouquinho. Agora venho no próximo. Mais um pouquinho. Vamos para esse aqui de cima. Primeiro com o preto. O que eu acho interessante aqui do curso, que agora eu tô desvendando vocês que não precisa ficar com medo de pintar esse personagem, gente. Tem que se arriscar. E agora, quando você receber uma encomenda de Branca de Neve, da Bela, que a gente já fez, Pequena Sereia, vocês vão tirar de letra, pode ter certeza. Eu explico aqui nesse curso da mesma forma, só não vou, às vezes, estar aqui, né, segurando, mostrando como você segurar o pincel tete a tete, assim, do ladinho, às vezes dando um acabamento no seu trabalho, que era assim que eu fazia presencial. Mas a didática é a mesma, gente, mesma. Eu não fico, eu sou bem clara, falo assim, não escondo algum passo de vocês, até mesmo que não existe mágica, né? A gente erra. E eu mostrei algumas aulas, às vezes, quando eu erro, como eu faço conserto, pois ninguém é perfeito, né? Nem robô ultimamente está sendo tão perfeito. Então, eu gosto de mostrar tudo aqui para vocês.
Então, vocês consumindo todas as aulas, prestando bastante atenção nas dicas, tenho certeza que você vai arrasar nesses 13 projetos que vamos ter aqui. Vamos fazer o próximo. Base com preto. Tem algumas aulas que eu gravo em live e outras eu gravo e depois subo a aula, tá? Que daí depende como tá aqui a internet, depende como tá o tempo, se não vai chover. Porque aqui onde eu moro, ameaçou de chover, acaba a energia. Aí eu fico com medo de dar algum problema na live, né? Então aí eu tenho que gravar a aula assim. Porque se dá aqueles picos de energia e já volta, a internet demora para voltar, né? E às vezes eu tô com a cabeça baixa aqui e aí eu não percebo. Então por isso que eu prefiro, às vezes, quando tá um tempinho ruim, dar uma iluminada mais aqui, fazer essa gravação. Ilumina mais. Cantinho do pincel e acerta essa viradinha aqui. Azul marinho. Espalha. Vem, ilumina esse cacho aqui maior. E põe ele aqui, ó. A ponta dele atrás do outro. Aí aqui eu puxo um fio. E aqui outro. Ilumina mais aqui a pontinha desse cachinho. Aí eu venho aqui, ó, dou uma contornadinha. E vou passar um pouquinho de preto aqui.
Agora vamos para o último cacho da princesa. Agora eu peguei o pincel 2, que esse cacho é menor. Passando mais um pouquinho de preto aqui, que eu tô vendo de longe que tem buraquinhos. E aí, como a minha câmera tá zoom bem no máximo, às vezes vocês vão também enxergar um monte de buraquinho aí na minha pintura. Mas depois eu faço todos os retoques, eu tiro todos os buraquinhos. Como eu revejo o vídeo, aí eu fico... Que é outra dica que eu dou pra vocês. Filme ou tire bastante foto do seu trabalho, a hora que você está pintando. Aí depois, a hora que você vai dar sai um pouquinho de perto da pintura, observe sua foto e veja se não tem alguma coisa lá que precisa acertar. E até mesmo, por exemplo, você tem dificuldade de pintar nariz. Ai, tentou várias vezes, não conseguiu. Se tiver ainda úmido, apaga, né? Tira tudo com o pincel que você fez. Deixa aparecer só o risco de novo. Sem arriscar o pincel, né? Sem muita força. Aí você dá um tempo, respira. Assiste mais um pedaço da aula. Observa bem o risco. Observa a fotorreferência. Toma uma água. É sério mesmo isso que eu tô falando, gente. Até eu tenho dia que eu pego umas pinturas para fazer, uns temas novos. E acho que eu vou pirar, que eu não vou conseguir, enfim. Aí eu faço todo esse passo aí que eu acabei de falar. Aí depois eu volto com muita calma e aí eu consigo. Isso se chama persistência. E sempre pensamento positivo. Eu consigo, eu posso. Porque nada nessa vida aqui a gente aprende sem treinar, sem tentar, né? E temos que ser confiante, persistente, pensamento positivo, né? Orar também, muitas vezes, quer dizer, todas, né? Eu começo já meu trabalho orando, pedindo a Deus para iluminar. Aí agora faz a voltinha. Então aqui eu fiz deste lado aqui a luz, desci e parei ali. Aí agora eu venho com o cachinho, subo a luz aqui. Vou iluminar um pouquinho mais ele. Aqui também. E aqui. Aqui também. Espalho.
este aqui, ó. Aqui um pouquinho, aqui também um pouquinho. Aqui mais um pouco de luz, que aqui a gente já tá no acabamento do cabelo dela. E aqui. Não esquecendo desse. E assim, a gente vai terminando essa aula, né? Parte dessa aula. Tá certo, turma? Olha aí o cabelo da mocinha. Então é isso aí, turma. Terminamos mais uma parte aí do nosso projeto da Branca de Neve. Próxima aula a gente termina esse lacinho. Vamos para a roupa dela, pedaço aqui da roupa, e o mascotinho aqui, o coelhinho. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima.